楽しい。これは何だ。違う。何もかもが違うんだ。なぜだ。 Fala galera que assiste esse, tudo certo com vocês? Então vamos pro review aí do episódio 10 de Bleach, que saiu agora e tá muito bom. Na verdade, nesse episódio vai ter o episódio 9 e o episódio 10 juntos. Por quê? Porque no episódio 9 não teve muita coisa que justificasse um vídeo inteiro só dele. Então vamos aproveitar e fazer o 9 e o 10 juntos agora, tá certo? Então solta a vinheta, vamos pro vídeo! Para salvar, no finalzinho do episódio começa a tão esperada batalha do Zaraki Kenpachi contra o Nohana, lá naquela prisão, que é um lugar totalmente escuro e que não tem fim. E aqui de fato começa o episódio 10, trazendo um flashback ao Nohana, o Nohana que tá ali no Rukon, que é meio que a periferia da Sereitei, caçando criminosos, só que o outro Shinigami que tá ali com ela sabe as verdadeiras intenções do Nohana. Ela tá, na verdade, buscando um cara que seja forte o suficiente para entreter ela numa luta. E aí, do nada, eles começam a conversar sobre uma pilha gigantesca de corpos que tá atrás deles. Inclusive perguntam pra Nohana: ô Nohana, foi tu que fez isso aí? Dela: não, pô, não fui eu. Aliás, há quanto tempo essa pilha de corpos tá, meus amigos? Só que aquela pilha gigantesca de corpos tinha dono. Quem que aparece lá no topo? Zaraki. Meninão, né? E na cara dele já dá pra ver aquele olhar de assassino e perceber que o bicho é bruto. O Nohana aparece ali falando que tava entediada com lutas, com espadas, porque ela não conseguia achar nenhum oponente digno. E do nada o Zaraki acerta uma espadada bem no meio do peito da Nohana, que pela cara dela ficou extremamente surpresa. Então a Nohana fala que ali foi o início do maior pecado dela, que foi o quê? Fazer o Zaraki inconscientemente segurar a própria força. Pra quê? Porque ele queria manter aquela luta rolando, ele não queria perder o rival bom de briga que ele achou. Inclusive, fala que foi por isso que o Zaraki perdeu pro Ichigo, foi por isso que o Zaraki quase morreu lutando contra o Noitra lá no Recomundo, porque ele tá se segurando. Ele não se dá conta, mas ele tá se segurando. Só que, toda vez que o Zaraki chega perto de morrer numa batalha, ele meio que quebra um pouco dessas algemas que ele tá se colocando e consegue voltar mais forte. E é dessa informação que parte o plano de mestre da Nohana. Ferir o Zaraki de morte 100, 1000 vezes, curar ele pra fazer ele voltar a ser o monstro que ele era quando criança no tranco. E o Zaraki, que já é um cara mega acostumado com lutas, que um dos maiores prazeres da vida dele é estar sacudindo a espada dele por aí, começa a notar que ele apaga e volta durante as lutas como se ele perdesse a consciência. E o que é isso? É o Nohana ferindo ele de morte e trazendo ele de volta. Finalmente, depois da surra que o Zaraki estava levando, ele conseguiu acertar uma espadada na Nohana. Só que a Nohana olha para ele e fala: o quê? Você pensa que você me matou? Você pensa que você me venceu? Por que você acha que eu me especializei em Kido médico? É para eu poder me curar, continuar lutando. Galera, chegamos à melhor parte do episódio, que é a hora que você clica no botão de se inscrever aqui embaixo, já deixa aquele joinha para fortalecer o vídeo e muito obrigado. Mas tô brincando, a melhor parte é a hora que a Nohana segura a Zanpakutou dela, corre a mão por cima da lâmina e diz Bankai. A Bankai da Nohana se chama Minazuki. Conforme ela vai correndo a mão por cima da espada, a espada vai virando um líquido vermelho pegajoso, e assim que ela termina de correr a mão por cima, chove um monte dessa substância viscosa, suficiente para preencher o local ali que eles estão lutando. Mais tarde, nós vamos acabar descobrindo que toda essa substância aí é ácido. A batalha entre os dois ali segue por mais um tempo, quando o Zaraki diz que ele tá tendo a melhor luta da vida dele, que ele nasceu para fazer isso, que lutar é o que ele mais gosta de fazer. E a Nohana responde: eu sabia disso provavelmente muito antes até de você notar. E assim como eu desenvolvi o Kido médico para que eu conseguisse ficar lutando mais tempo, você desenvolveu uma habilidade completamente diferente. Você desenvolveu a habilidade de algemar sua própria força para que você continuasse lutando por mais tempo.
O episódio ainda nos mostra mais uma vez a Unohana lá contra o Zaraki criança, e ela reconhecendo naquela época que o Zaraki sim era um verdadeiro Kenpachi. Como tudo que é bom uma hora tem que acabar, essa luta também termina. E termina como? Com o Zaraki atravessando a espada dele no peito da Unohana, que acaba morrendo. Mas não antes dela conseguir dizer que ela tá morrendo realizada. Ela conseguiu trazer o verdadeiro Zaraki de volta. E que ele não vai mais se sentir totalmente sozinho assim, pensando em lutas. Porque já apareceram adversários muito mais poderosos. Inclusive um deles é o próprio Ichigo, né? Minha gente! Aí o Zaraki ouve o quê? Ouve alguém chamando ele. Quem será que é? Essa vozinha que chama ele vem de nada mais, nada menos do que da Zanpakuto. E a Zanpakuto ainda termina dizendo: muito prazer, Zaraki Kenpachi. O meu nome é... Nossa, cheguei até a me arrepiar. Pelo amor de Deus, o anime tá muito melhor que o mangá. O mangá tava bom, mas o anime tá demais. Trocando rapidamente de saco pra mala, vamos lá pro Ichigo e pro Abarai Renji, que chegaram no terceiro posto da Divisão Zero para conversar com ele, o criador das Zanpakutos, Uetsu Nimaya. O Ichigo e o Renji estão ali num lugar cheio de mulherada. O Nimaya chega fazendo a maior festa e percebe logo que os dois não entraram tão no clima dele assim. E ele não gosta muito disso não. Inclusive ele diz: pô, se vocês dois não estão curtindo, pode ir embora, aqui só fica quem curte. E o Renji e o Ichigo se veem sem opção a não ser pedir por favor pro cara deixar eles ficarem. Eles se curvam para pedir por favor pro cara aceitar eles lá. Só que o Nimaya responde para eles que se curvar não é o suficiente. Os caras têm que praticamente plantar uma bananeira pedindo por favor, pelo amor de Deus. E o Nimaya, claro que depois de bater uma foto e tirar um sarro ali, ele permite. Do nada aparece uma mulher, cabelos vermelhos, chamada Mary, dá uma bica na nuca do Nimaya, que cai de boca no chão. E ele pergunta: pô, Mera, por que você fez isso? A Mera então pede para que o Ichigo e o Renji sigam ela. E ela leva eles pro pico de uma montanha onde tem uma casinha de madeira escrito Ruden. E ela explica que aquele ali é o verdadeiro Ruden do Nimaya. O Ichigo e o Renji então entram no casebrezinho de madeira e, para surpresa de todo mundo, eles caem num buracão. O Nimaya então pergunta para eles: pô, vocês não perceberam que vocês não se cruzaram por nenhum ceifador de almas até aqui? Todas aquelas mulheres que vocês encontraram lá na outra casa são, na verdade, Zanpakutos. E o Nimaya ainda conclui dizendo: pô, se vocês não souberam diferenciar Zanpakutos de Shinigamis, vocês são péssimos ceifeiros de almas, e a maior prova disso é o estado que vocês deixaram as Zanpakutos de vocês, elas estão praticamente destruídas. O Nimaya ainda fala que ele não faz Zanpakutos para perdedores e lança um desafio: se vocês conseguirem sair daí de dentro desse buraco vivos, eu refaço as Zanpakutos de vocês. Aquele buracão que o Ichigo e o Renji estão dentro, há repleto de Zanpakutos supremas que podem se tornar qualquer coisa. Elas são chamadas de Azaltes. O Nimaya então explica que essas Azaltes nada mais são do que Zanpakutos têm nome, que são disponibilizadas para as mais de 6.000 pessoas que tentam ingressar nas 13 divisões. Ele também explica como que uma Azalt passa a ser uma Zanpakuto completa, que é durante o desenvolvimento do treinamento desse Shinigami, ele vai conviver muito tempo com essa espada e vai injetar a energia espiritual dele dentro da Azalt. Então, depois de um bom tempo absorvendo essa energia espiritual, ela se torna uma Zanpakuto completa, companheira desse Shinigami, e é por isso que cada Shinigami tem uma Zanpakuto com um poder diferente. Ainda temos a última cena desse episódio, que é uma cena bem legal, e é o Zaraki cravando a espada da Unohana no chão e caminhando sozinho para a porta de saída daquela prisão escura e infinita. Aproveita e se inscreve no canal, já deixa aquele joinha para dar uma fortalecida. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!